Vamos dar início a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a descoberta do Brasil ou invasão. Vamos questionar esse tema e vamos entrar também no período colonial. Para começar essa aula, eu quero usar a palavra eurocentrismo. Ele é um termo que é utilizado para centralizar a superioridade da visão europeia. Era uma visão de mundo naquele período em que, até hoje em si, a gente pode usar esse termo. Mas assim, naquela época, no final da Idade Média para a Idade Moderna, foi um termo muito utilizado, que tudo que não fosse europeu era considerado bárbaro. No século XIV, a Europa ela passou por várias crises. E ocorreu a peste negra, a revolta dos camponeses, e todas essas crises fez com que contribuíssem para a expansão marítima. E devemos lembrar que acontecia o fim do feudalismo, que ocorreu nesse século XIV. A migração das pessoas do campo para a cidade fez com que surgisse uma nova sociedade, que era a burguesia. Fez com que o comércio voltasse a surgir. Lembre-se que na Idade Média a cidade ficou deserta e todo mundo correu para os campos e teve a formação do feudo e acabou com o comércio. Nesse final do século XIV, ocorre ao contrário, a abertura da cidade, o surgimento do dinheiro, da circulação, as pessoas se movimentando. Então isso ajudou muito na questão da expansão marítima, que a gente vai entrar agora e falar bem direitinho sobre isso. Devemos lembrar que naquele tempo existia um monopólio, que os árabes italianos, eles eram os únicos que podiam comercializar as especiarias. E alguns países europeus entraram em conflito com isso. Eles também queriam comercializar, eles também queriam ter lucro com isso. Então começou o objetivo de encontrar uma nova rota que chegasse às Índias. Fatores, né? Vamos fazer uma forma mais detalhada. Ocorreu também a igreja, ela também queria divulgar a sua fé, né, a fé cristã. Então ela também investiu muito e apoiou a expansão marítima, pois ela acreditava que podia levar a fé para outros territórios e ia ter novos fiéis. Ocorreu também a aliança entre reis e a burguesia, já que a burguesia era um grupo que crescia cada vez mais na sociedade. Então os reis teve que fazer parceria, né? Surgiu que era a burguesia mercantil. Ambos também tinham o mesmo pensamento, o mesmo interesse em lucrar com a expansão marítima. Os reis, eles queriam centralizar seu poder, né? A centralização política. E também o crescimento, daí em diante, da questão do absolutismo. Que isso a gente já vem em outra aula. E vamos falar sobre as consequências da expansão marítima. O comércio, ele estimulou o comércio em escala. Depois da expansão, a Europa não era mais a mesma, né? Ocorria um comércio entre o Oceano Atlântico, que antes era predominado do oceano do Mediterrâneo. Só que antes a gente falar sobre a descoberta do Brasil e o período colonial, a gente tem que falar as consequências da expansão marítima. O comércio, ele não era mais o mesmo. Agora é um comércio de escala. Antes o comércio era só no mar Mediterrâneo, porque o que? Eram os árabes italianos que comandavam tudo, né? E as rotas eram terrestres e passavam por Genova e Veneza. Agora não, agora é pelo Oceano Atlântico. Surgiu também o colonialismo, mas o que é isso? É uma prática na qual um território exerce domínio político e cultural ou religioso sobre o outro.
E ocorreu também a exploração de riquezas das novas terras. Agora a gente vai entrar e vamos falar sobre a descoberta das Américas. Como nosso objetivo aqui não é falar sobre Cristóvão Colombo e a América, né, a parte central, tal. Então, assim, agora é a hora do resumo do que eu falei antes. A chegada do europeu ao continente americano foi um acontecimento relacionado com as grandes navegações. A exploração do Oceano Atlântico, que ocorreu no século XV, depois a chegada na América. A Espanha, ela assinou o contrato de Tordesilha, o Tratado de Tordesilha, com Portugal, e deu-se início à colonização. O Tratado de Tordesilha foi um documento criado para evitar a guerra e promover a separação das terras entre Portugal e Espanha. Eles possuíam a mesma ambição, os mesmos interesses, né? E conforme o tratado, a Espanha ficaria com as terras ao oeste, que era uma linha imaginária, e Portugal com as terras recém-descobertas, que estavam ao leste. Então agora a gente vai dar início ao tema descobrimento ou invasão do Brasil. Capitão Mor Pedro Álvares de Cabral comandou as caravelas portuguesas que chegaram no Novo Mundo em 1500. Eles chegaram no sul da Bahia, que atualmente chamamos de Porto Seguro. Os portugueses batizaram essa região como Terra de Veracruz. O primeiro ponto a ser visto pelo homem português foi o Monte Pascoal. Invasão ou descoberta. Hoje é um termo que a gente fala que foi descoberta. Pois assim, como é que descobriu se já tinha habitantes nesse território? Quando Cabral chegou ao Brasil, ele deu de cara com os índios. Foi um encontro bruto do europeu com os índios em todos os aspectos. Ocorreu uma guerra de bactérias, pois o homem branco ele trouxe contigo várias doenças que era desconhecida do sistema imunológico do índio. Ocorreu também numa questão de disputas territoriais. O homem branco queria as matas, eles queriam as riquezas, e também no social, que transformou o índio em escravo. E o europeu também atiçava as guerras entre as tribos. Eu queria que vocês lembrassem o termo que eu falei lá no início da aula, que agora vai ser usado aqui, que era eurocentrismo. O homem branco, ele chegou no Brasil, né? Os índios já estavam aqui há muitos anos. Só que essa visão de mundo que, tipo, o que o índio fazia, o modo de vida deles era desconhecido para os europeus. Então, o índio não, o europeu, ele tentou catequizar, ele tentou modificar a religião do índio, seu modo de se vestir. Então, assim, eles viam o índio como um ser inocente e eles tinham que dar fé e mudar. Então, eles não se importaram com o que o índio pensava ou deixava de pensar. Então, o que? Eles chegaram e disseram assim, ó, a gente é europeu, a gente é superior e a gente veio para ensinar vocês. Quando o europeu chegou aqui, ele deu de cara, primeiramente, com o tupi, pois esse grupo vivia no litoral. E na escala da evolução cultural, os tupis davam seus primeiros passos para a revolução agrícola. Eles consumiam e plantavam a mandioca, que se tratava de uma planta muito venenosa, a qual eles deviam não apenas cultivar, mas também tratar de forma adequada, tornando-se comestível. Além da mandioca,
Eles cultivavam o milho, a batata doce, o feijão, o guaraná. Os tupis também é conhecido pela antropofagia, que popularmente é conhecido como canibalismo. Eles acreditavam que podia comer a carne de outra pessoa, que a maioria era prisioneiros de guerra, e que eles podiam sugar a energia, a força daquela pessoa para ele. Então, assim, essa questão do canibalismo foi algo muito questionado na Europa, pois isso e o jeito de, tipo, eles não se vestir, eles podiam até ter alguns acessórios que cobriam algumas partes do corpo, mas eles viviam nu. E isso foi muito chocante para os europeus. Para essa nossa aula, eu estou usando esse livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a formação e sentido do Brasil. Eu estou usando os seus primeiros capítulos, que fala sobre os costumes, os comportamentos dos índios, a chegada do europeu aqui no Brasil, né? Ele é bem detalhado, então ele é bem interessante, se vocês puderem ver. Eu não sei se tem em PDF, mas na internet, mas se tiver, é bom. Se vocês puderem também comprar, seria legal. É uma leitura muito interessante, né? Esse livro também fala sobre as diferenças, né, culturais. E o índio, ele tinha seus costumes, suas religiões. E o europeu, ele discriminou, ele não aceitou, ele foi arrogante, ignorante. Eles achavam... No capítulo 2, a gente fala sobre o enfrentamento de mundo. As ideias opostas, né? Os pensamentos opostos. O índio, quando ele deu de cara com o português, ele pensou que tinha chegado representantes de seus deuses. Aqui no livro, ele cita a deusa Maiara, que é a deusa do sol, da criação. Então, eles ofereceram tudo que era de bom para os portugueses. Só que lá na frente, eles começaram a perceber que o europeu seria sua destruição. E aqui no livro também fala sobre o que era rico. O indígena era rico, porque o luxo para eles era suas aves, suas raízes, peixes, frutos, flores, sementes. A alegria era pescar, era caçar, plantar, colher aquilo que precisava. Na visão do índio, o português, né, os outros europeus, eles pareciam aflitos. Eles não pareciam que iam ser tão agressivos. Como eu estou indicando o livro, eu também gosto de indicar um filme. É um filme acessível que está no YouTube, que é Vermelho Brasil. E na página 27 desse livro, ele relata acontecimentos desse filme, que é a aliança do francês com os índios. Agora a gente vai dar início ao processo civilizatório, a chegada dos jesuítas, a catequização dos índios. Era fundamental que o jesuíta aprendesse o idioma do povo dominante, que eram os índios, e que naquele tempo era a tribo Tupi, que eu disse anteriormente, que o Tupi ele vivia no litoral. Então o português ele teve primeiramente contato com o Tupi. O padre José de Anchieta, que é um nome muito comentado quando a gente fala sobre a catequização dos índios, ele imprimiu a gramática Tupi, e isso passou para outros portugueses, para todo mundo aprender, né, a língua Tupi. E foi fundamental para garantir o sucesso ou fracasso da colonização. Foi criado a Companhia de Jesus. Ele era composto pelos jesuítas e que pertencia à Igreja Católica e que tinha o objetivo da pregação, pregar o evangélico. Os jesuítas surgiram desde aquele movimento da Contra-Reforma,
E aqui no Brasil, ele foi fundamental para a catequização dos índios. Como a gente falou, e também debatendo um pouco essa questão que os europeus, eles não respeitavam a cultura dos índios, a gente vai falar sobre o relativismo cultural. O que é isso? É um conceito da antropologia que vê diferentes culturas e que cada um tem sua forma livre de se viver, sem julgamento, sem a gente definir o que é certo e o que é errado. E quando os portugueses estiveram aqui, eles não respeitaram a cultura indígena. Eles foram enganados, explorados, escravizados, mantidos em cativeiros, foram massacrados, perderam suas terras, seus costumes, foram forçados a abandonar sua cultura. A Igreja Católica chegou à conclusão que o diabo ele tinha se estabelecido aqui no Brasil. Então era obrigação da igreja expulsar ele. Só que ele não via o índio como algo diabólico. Ele via que eram seres inocentes e que a Igreja Católica tinha o dever de levar a palavra do Senhor até eles, né? Recuperar eles daquele mundo perdido. Os jesuítas foram além da catequização dos índios. Eles construíram igrejas, colégios, capelas, onde os nativos ou os descendentes de portugueses podiam receber educação. E eles também foram fundamental para dar origem ao estado de São Paulo, né, que teve a construção do colégio, que recebeu esse nome São Paulo, e que dali surgiu o estado. Eles também participaram ativamente da expulsão dos franceses, que invadiram a Baía de Guanabara e ajudaram a fundar a cidade do Rio de Janeiro. Só que, no entanto, todas essas ações deu medo para o reino de Portugal, porque os jesuítas eles estavam tendo muita força perante o povo. Os índios, vamos dizer assim, respeitavam, tinham um carisma pelos jesuítas. Pois também a gente deve lembrar que os jesuítas não apoiavam que os índios fossem escravos. Então, Portugal fez com que os jesuítas fossem retirados daqui do Brasil. Agora a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias. Elas surgiu através de uma ordem de Dom João III, rei de Portugal, em 1534. Mas o que é a capitania hereditária? Era um sistema de administração territorial da América Portuguesa, né? A coroa portuguesa aqui no Brasil, ela estava com seus recursos escassos e delegou a tarefa de colonizar e explorar, né, algumas áreas do Brasil. Então teve os donatários, eles receberam as capitanias hereditárias, eles receberam essa região. Então os donatários eram fidalgos leais ao rei de Portugal. E eles pertenciam à alta aristocracia. A gente está vivendo o período colonial, né? A gente está na Idade Moderna. Essa capitania hereditárias ocorreu entre 1534 a 1536. E os donatários, eles ganhavam da coroa a posse, né, das capitanias e os títulos de capitão e governador. Foram 12 donatários ao todo. Eles tinham seus deveres e suas obrigações. No livro que eu citei anteriormente, ele também fala sobre isso, que ocorreu, né, o governo geral, que em 1532, o regime dos donatários, quase todos os contemplados vieram tomar posse, com função de povoá-la e fazê-las produzir, levando a economia colonial a um novo patamar, né? O objetivo era povoar o Brasil. Cada donatário, eles tinham seus deveres e suas obrigações. Os direitos, ele recebeu através da carta de doação. Então, todo donatário deveria cobrar impostos
dos seus moradores, como os comerciantes, de desenvolver a agricultura, a pecuária e através dessas duas ações obter lucros, né, dessas duas atividades. Estabelecer engenhos de açúcar e explorar recursos naturais e minerais da terra. Devemos lembrar também que antes de 1532, né, de Portugal tomar suas primeiras iniciativas de povoar o Brasil, a gente tem que lembrar que inicialmente Portugal ele deixou o Brasil abandonado, pois quando chegou aqui ele não encontrou de imediatamente pedras preciosas, né? Então outros países começaram a tomar de conta, invadir. O capitão Donatários tinha como uma de suas atribuições distribuir terras, que foi chamado de Seis Marias. Era entregue às pessoas que tinham o objetivo de produzir naquela terra, pois desde Dom João, né, III, ele queria colonizar, ele queria povoar as terras brasileiras. Então as capitanias hereditárias foi fundamental para o povoamento. Nos primeiros 30 anos da descoberta ou invasão do Brasil, a gente possuiu feitorias. O que era isso? Era postos avançados do Império Português e que representavam os interesses políticos e militares da coroa. Era o quê? Ele funcionava como um ponto de apoio aos navegantes, era um armazém, um local para guardar, né, mercadorias. A gente tem que entender a diferença entre feitorias e capitanias hereditárias. A feitoria foi o primeiro tipo de atividade exploratória portuguesa no Brasil. Já as capitanias hereditárias eram um sistema administrativo no qual os nobres deveriam explorar certos territórios com seus próprios recursos. Lembre-se, as capitanias eram independentes entre si. Por causa disso que umas fracassaram e outras não. A gente vai ver isso lá na frente. As capitanias, né, os capitões donatários, eles tinham como uma de suas atribuições a distribuição de terras, que era o que? As Seis Marias. Eles entregar certas terras para as pessoas que tinham interesse em produzir, tornar aquela terra produtiva. Era uma forma de colonizar, uma forma de trazer as pessoas de fora para o Brasil. Podemos então afirmar que os portugueses, eles terceirizou a nossa colonização. Eles colocou essa responsabilidade na mão de terceiros. De todas as capitanias, só duas tiveram sucesso, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. O sucesso delas estão relacionado com o desenvolvimento da produção de açúcar, aliado com uma política menos hostil em relação com os índios. Para entender por que algumas capitanias fracassaram e outras não, a gente tem que compreender a economia no período colonial. No início da colonização ocorreu o escambo, que foi o quê? Foi a troca de mercadorias entre o índio e o europeu, sem o uso de moedas. A mercadoria inicial foi o pau-brasil, que era muito utilizado para tingir tecidos vermelho. E o vermelho era visto como um artigo de luxo na Europa. O índio, ele cortava e transportava a madeira em troca de utensílios de pouco valor para o português, como espelho, perfume, entre outros. Mas a gente tem que ver que o índio, ele queria aqueles perfumes, aquelas colheres, era algo novo, era algo que eles nunca tinham visto. Então, para o índio, ele não está sendo enganado. E o português acreditava que estava enganando o índio. Então, o quê? Uma das capitanias que mais se destaca é a capitania de Pernambuco. Devemos lembrar que o quê? Tudo que era produzido aqui na colônia era mandado para a Europa. Então, o objetivo da colônia era produzir, era dar lucro. Mas por que certas capitanias fracassaram? Elas sofreram com a falta de recursos,
de vários donatários que abandonaram seus latifúndios. E também teve o ataque dos índios. Isso também colaborou muito para o fracasso. Outros pontos é o isolamento. Tinha pouco contato entre as capitanias e a coroa portuguesa. A falta de investimento, como eu falei, né, para desenvolver as capitanias. E também não tinha, a maioria dos donatários, eles não tinham experiência na administração. Isso também ajudou para o fracasso. Para você ver, né, só duas capitanias tiveram sucesso, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Esse sistema de capitanias hereditárias só durou 16 anos. Agora a gente vai entrar no governo geral do período colonial. Com o fracasso das capitanias hereditárias, que durou 16 anos, Dom João III, ele implantou o governo geral, que foi o quê? Um modelo administrativo implantado em 1548, com o objetivo de centralizar mais ainda a administração colonial. O objetivo era promover a centralização administrativa da colônia, como uma forma que ela pudesse dar mais lucro. Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Medi Sá. Podemos dizer que o governo geral, ele tentou eliminar, amenizar todos os erros, problemas que ocorreu durante a pré-colônia, durante as capitanias hereditárias. O objetivo, e também tinha outro objetivo para a criação do governo geral, pois o comércio das Índias estava enfraquecido e Portugal ele precisava de uma nova fonte de renda, e o Brasil seria essa fonte de renda. Devemos lembrar que estamos estudando o período colonial, que vai entre o século XVI e XVII, no qual o Brasil foi colônia de Portugal, e nesse período foi utilizada a mão de obra escrava, inicialmente indígena e depois passou para a negra, com a chegada dos navios negreiros. E também a gente tem que citar os grandes latifúndios, que eram as propriedades açucareiras, que era a maior fonte de renda no Brasil, nesse período colonial. Vamos começar a falar sobre os governadores. O primeiro vai ser Tomé de Souza. Ele distribuiu terras e implantou a pecuária e a lavoura açucareira na região da Bahia. Ele também mandou a vinda, né? Ele comprou escravos. Com Tomé de Souza, também ocorreu a vinda dos primeiros jesuítas. Já no segundo governador, o Duarte Costa, em seu governo, ele foi prejudicado pelos conflitos entre os jesuítas que queriam impedir a escravidão do índio. Já no governo de Medi Sá, ele impulsionou a colonização, restabeleceu e consolidou a autorização real na colônia. Uma de suas principais ações foi combater os índios Cauté, que sofreram perseguições terríveis. Conseguiu expulsar os franceses da região da Baía da Guanabara. Esses são fatos que ocorreram durante esses três governantes. Nesse período, a gente está vivendo o mercantilismo na Europa, no mundo todo. Então, o que? Era uma política que tinha como objetivo gerar lucro em grande escala. Então, o que? A colônia tinha que produzir muito para mandar para Portugal. Desde o início da economia, ela assumiu um caráter exploratório, ou o que? Agroexportador. A economia se baseava na monocultura de produtos tropicais, nas grandes propriedades, que é os latifúndios, e a mão de obra era escrava. A gente vai entrar num assunto bem polêmico, que é a escravidão aqui no Brasil. Os primeiros negros, eles vieram da costa ocidental africana.
No início, o Brasil, ele utilizou a mão de obra indígena. Porque o quê? Ele precisava extrair o pau-brasil. E o índio era essencial no transporte de cargas e de pessoas, pois ele conhecia muito bem aquela região, todas as regiões em si, né? E o que? Ele transportava pessoas pela água ou pela terra. Então era essencial a escravidão do índio. E também tem a questão do preparo de alimentos. Ele sabia caçar, pescar. E seu papel foi fundamental nas guerras justas. E também o índio colaborou não, ele foi forçado, né? Também ele descobriu os quilombos dos negros. Então o índio ele foi usado de todas as formas possíveis. Só que o índio ele não estava preparado para o cultivo da cana-de-açúcar. O açúcar era uma das especiarias mais valiosas da época, na Europa. Aqui no Brasil, a gente possui um clima tropical, favorável ao plantio da cana-de-açúcar. E a gente tem um solo massapé. Então, esses dois conjuntos favoreceu muito para a produção do cultivo da cana. O sistema de cultivo era produzido em larga escala, em grandes extensões de terra, os latifúndios. O sistema agrícola da época era chamado de plantation, que era o quê? Grandes latifúndios, mão de obra escrava, monocultura. O que? Era plantado nos engenhos, que pertenciam aos senhores, e os escravos viviam na senzala, que era dentro dos engenhos. Senzala era um local onde moravam os escravos, e a senzala era onde a cana era plantada. Aí tem o que? A casa da moenda, a fortalha, a capela. Então o que? A escravidão africana, ela começou no século XV e deu início a uma diáspora africana, realizada em grande escala pelos europeus. O africano ele se espalhou para todas as regiões do mundo de uma forma bruta. Eles não tiveram a escolha de se deslocar, eles foram expulsos de seu território. Ele já estava habituado ao trabalho agrícola e também sabia utilizar os metais. Portugal, ele possuía o domínio de algumas regiões da África. Isso possibilitou o aumento do lucro dos escravos. E isso trazia mais dinheiro, mais riqueza para os cofres portugueses. Durante todo o período que durou a exploração dos africanos escravizados e seus descendentes na América, foi registrados movimento de resistência e rebeldia. Ocorreu o surgimento dos quilombos, local de resistência contra a escravidão. Era uma comunidade formada pelos escravos fugitivos, aforreados, brancos pobres, mestiços e índios. Um dos quilombos que mais se destaca e que foi o maior de todos que existiu na América Latina durante o período colonial. Ele chegou a possuir mais de 20 mil habitantes e foi destruído pelos portugueses em 1694. O escravo era trazido para o Brasil em embarcações, conhecido como navio negreiro, que possuía condições péssimas. Era comum que metade dos cativos morresse durante a viagem. Devemos lembrar que a vinda dos africanos moldou a sociedade brasileira. Ela influenciou na música, na culinária, no idioma e em muito mais coisas. A escravidão no Brasil foi implantada no século XVI, quando chegou em Salvador em 1535, navios com negros escravizados. A escravidão, ela durou 356 anos, só teve fim em maio de 1888, com a Lei Áurea. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana,
e suas consequências é refletido até os dias atuais. Vale salientar que os grupos de negros e de índios sofrem muito preconceito. Eles vivem à margem da sociedade. Sim, a escravidão negra, ela terminou em 1888. E a escravidão indígena, ela terminou em 1680. Outro ponto importante a ser discutido é a União Ibérica e a invasão holandesa. Aí vai uma pergunta: o que foi a União Ibérica e por que ela contribuiu para a invasão holandesa? A União Ibérica, ela foi a unificação dos reinos da Espanha e Portugal entre 1580 a 1640. Os holandeses eram inimigos dos espanhóis. Nessa época, ocorria uma crise em Portugal pela sucessão do trono português. Começou quando o rei Dom Sebastião desapareceu durante uma batalha e não havia sucessores para continuar governando. Mas por que esse acontecimento contribuiu para a invasão dos holandeses? Os holandeses eles já tinham o objetivo de tomar o controle dos negócios açucareiros. E por conta da rivalidade entre Portugal e Holanda, que teve fim em 1654, esse acontecimento. Mas antes disso, em 1654, os holandeses tinham conquistado a capitania de Pernambuco e deram início a várias transformações que ocorreram em Pernambuco. Ocorreu de 1630 a 1654, quando os holandeses foram expulsos da capitania pernambucana. Outra fonte de economia que surgiu no Brasil em 1705 foi a descoberta das minas de ouro e que deu início à corrida do ouro. Nessa época, a gente tá vivendo o século XVIII, que ocorreu o quê? A primeira revolução industrial na Inglaterra, a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, a substituição da língua tupi antiga pelo português, que se tornou o idioma principal do Brasil. Ocorreu também as guerras em Peobas e a Inconfidência Mineira. No final do século XVII, o ciclo da cana-de-açúcar, ela começou a ter uma queda, pois os europeus eles começaram a ter preferência pelo açúcar holandês. Com isso, os bandeirantes, que eram os paulistas, eles eram homens que participavam de bandeiras e entradas e atuaram na captura de escravos fugitivos, destruição de quilombos e mapeamento de território, e na procura de pedras preciosas. Os bandeirantes encontraram o ouro primeiramente em Minas Gerais. Portugal ele explorou e canalizou todos os recursos do ciclo do ouro. Implantou a taxa, o quinto, a derrama. O quinto era uma taxa de cerca de 20% acima de tudo que era encontrado e retirado de Minas Gerais. A corrida do ouro, ele promoveu o crescimento do fluxo de pessoas e de mercadorias. E isso ajudou no surgimento de outras cidades, como Mariana, Tiradentes, Ouro Preto. Por causa dos altos impostos, aconteceu vários conflitos, vários movimentos de rebeldia, como a Guerra dos Emboabas, revolta de Filipe dos Santos, e um dos acontecimentos mais marcantes e mais comum das pessoas saber hoje em dia é a Inconfidência Mineira, que também é conhecida como Conjuração Mineira. Ele foi um movimento separatista pelo fato de ter a intenção de separar Portugal do Brasil, e isso aconteceu porque o povo estava revoltado com os grandes altos impostos, principalmente a derrama. Conjuração Baiana.
Ela ficou conhecida como Revolta dos Alfaiás. Ocorreu na capitania da Bahia. Foi um movimento separatista de caráter emancipacionista, que almejava a proclamação da República e defendia o fim da escravidão. Ela foi causada pela mudança da capital, que saiu de Salvador para o Rio de Janeiro, e também os altos impostos. Esse movimento, ele teve influência da independência dos Estados Unidos, que estava ocorrendo a independência dos Estados Unidos, então ocorreu também a Revolução Francesa, a Revolução no Haiti. Então, todos esses fatos influenciou também, né, as ideias, que foi as ideias de iluminismo, que foi o quê? A fraternidade, igualdade, liberdade, tudo que rolou lá na questão da Revolução Francesa influenciou muito nas outras revoluções na América. Outro acontecimento foi a vinda da família real, em 1808. A transferência da corte portuguesa está relacionada com os acontecimentos da Revolução Francesa e do período napoleônico. Esses fatos reforçaram a rivalidade da França e da Inglaterra. Vamos lembrar que entre 1807 para 1808, a França e o Reino Unido passaram por um período napoleônico. Napoleão ele tá tomando de conta de tudo. E nesse período, Portugal tinha assinado um acordo de proteção militar com os ingleses e tentou manter esse acordo em segredo para não desagradar os franceses. Só que chegou a hora de Portugal tomar uma decisão em qual lado ele ficaria. E seu vizinho, a Espanha, era aliado aos franceses. E isso já era uma grande ameaça. E ocorreu uma pequena guerra entre Portugal e Espanha, que ficou conhecido como a Guerra das Laranjas. Portugal, ele perdeu para a Espanha e ele ficou submisso aos acordos dos franceses. E um desses acordos era fechar os portos e que não impedisse as embarcações inglesas de chegar aos portos de Portugal. Só que Portugal ele não obedeceu esses acordos. E em 1806, Napoleão pegou e colocou o bloqueio continental, que foi o quê? Ele determinou que todos os portos de nações europeias fechassem para as embarcações inglesas. Só que lembre que Portugal ele tinha negociações de muito valor com os ingleses. E isso fez com que Napoleão tomasse uma decisão bem cruel. Ou Portugal obedecesse ou ele invadia. Depois de tantas tentativas de acordo de paz entre as nações, Napoleão determinou que Portugal deveria ser invadido. Isso fez com que a corte portuguesa viesse para o Brasil. Dom João e sua família e toda a corte ficaram desesperados. E foram poucos dias até eles se organizarem para poder vir para o Brasil. Agora a gente vai entrar no período joanino, que é esse período em que ocorre a chegada da corte real e vários acontecimentos. Em janeiro de 1808, as embarcações de Dom João VI, ele chegou a Salvador e lá ele tomou suas primeiras medidas, que foi o quê? Ele decretou a abertura dos portos para todas as nações amigas. Isso mudou o cenário do Rio de Janeiro, do Brasil. Então, o Brasil estava aberto a todas as nações amigas. Isso foi uma das suas primeiras medidas. De 1808 a 1821, a gente está vivendo o período joanino. Então, o que foi? Foi o quê? Foi a chegada da corte ao Brasil, deu início a esse período. E devemos lembrar que os ingleses defenderam a vinda da família real. Só que, no entanto, eles esperavam ter vantagens econômicas por causa dessa proteção toda que eles deram aos portugueses. Então, teve o Tratado de Comércio e Navegações com a Inglaterra.
A Inglaterra, ela fixou seus interesses britânicos no nosso mercado brasileiro. A vinda de Dom João também trouxe outros benefícios para o Brasil, que foi o quê? Principalmente para a capital do Rio de Janeiro, que foi o quê? A construção da Biblioteca Real, o primeiro jornal, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, a Academia Real Militar e o Jardim Botânico. Outro fato que a gente não pode esquecer durante o período colonial foi... Outro fato também que a gente não pode esquecer durante o período colonial foi a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817. Foi um movimento separatista que ocorreu em Recife, que manifestou a insatisfação da elite local. Essa revolução, ela foi separatista e republicana. Ela tem os mesmos ideais que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A sua diferença é que a Revolução Pernambucana, ela conseguiu superar a fase de conspiratória e chegou a tomar o poder por uns 2 meses. O motivo da Revolução Pernambucana foi o quê? A insatisfação popular com as péssimas condições e a insatisfação da elite, que seus interesses não entravam em conjunto, suas ideias não se batiam com a coroa portuguesa. E também nessa época também estava a questão das ideias iluministas, influenciou muito também na Revolução Pernambucana. Depois que ocorreu o aumento dos impostos em Pernambuco para manter os luxos da corte que estavam em Recife, isso fez com que provocasse revoltas entre o povo. Essa revolta, ela contou com o apoio da elite local, composta pelos grandes comerciantes, os pequenos comerciantes também, militares, juízes, artesãos e padres. Os padres, eles queriam que esse movimento ficasse conhecido como Revolução dos Padres. Em pouco tempo, foi implantado um governo provisório. Nesse governo provisório, teve medidas que foram tomadas, que foi o quê? Proclamação da República de Pernambuco, liberdade de imprensa e a liberdade do credo. Os impostos criados por Dom João foram abolidos e também teve a questão da manutenção do trabalho escravo. Devemos dar uma observação nesse último que eu falei, da manutenção de trabalho dos escravos. A gente vê que essa medida do governo provisório, ele só beneficiava muito mais a elite colonial do que promover uma sociedade justa e igualitária, né? Ter uma equidade entre o povo. Essa revolução, ela se espalhou entre algumas capitanias vizinhas, que foi Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Em 1817, né, ocorre também a repressão da coroa. Essa revolução, ela foi intensamente reprimida pela coroa. Dom João, ele mandou dar o bloqueio do porto de Recife. Então, e também teve a chegada de vários soldados que vieram da Bahia. E o desentendimento entre as lideranças fez com que fracassasse a revolução. E isso fez com que as tropas reais tomassem o controle da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. E deu fim à Revolução Pernambucana. E agora a gente chega ao fim do nosso período colonial, que foi o quê? O Brasil, né, ele eliminou todas as condições de colônia e se tornou Reino Unido. Só que os lusitanos, que já estavam aqui no Brasil, eles não ficaram satisfeitos com essas medidas do governo português. Isso fez surgir um movimento revolucionário que lutou até o fim para defender a mudança da situação do Brasil, que o Brasil voltasse a ser colônia e que Dom João VI voltasse para Portugal.
Com medo de perder o seu trono e todas as suas riquezas em si, ele pegou e voltou para Portugal e deixou seu filho, Pedro I. E o príncipe, ele se tornou regente do Brasil. E chegamos ao final de mais uma aula. E eu vou fazer um resumo sobre tudo que a gente estudou. Sobre o período colonial aqui no Brasil, eu falei sobre as expedições de reconhecimento, o tempo que o Brasil ele permaneceu ligado à metrópole, a Portugal, e o Brasil era colônia. Ocorreu as feitorias, que era o quê? Estabelecimento para armazenar o pau-brasil, né? Período colonial. Aí ocorreu o quê? A mão de obra indígena, ocorreu o escambo, depois ocorreu as expedições, que era o quê? As guarda-costa, guardar o litoral das invasões e combater, né? Combater as invasões dos franceses, né? E outros europeus. Ocorreu também a exploração do pau-brasil no litoral brasileiro. Ocorreu o monopólio, né, da exploração do pau no Brasil e a cobrança do quinto. Só que nesse período o Brasil não foi colonizado, né? Ocorreu só a exploração, os primeiros contatos do português com o índio, e também o Brasil também recebeu outros europeus. Então, entre 1530 a 1580 ocorre o período já de colonização, né? Portugal ele foi obrigado a colonizar, né? Senão ele podia perder suas terras para quem estava vindo para cá invadir, né? E ele também precisava de uma nova fonte de renda. Ocorreu também as capitanias hereditárias, que foram 15 lotes. Só que duas que só conseguiram ter sucesso, que foi o quê? A de São Vicente e a de Pernambuco. Por causa de quê? Por causa da cana-de-açúcar. Aí tem a entrada dos primeiros escravos negros. As outras capitanias fracassaram. Por causa de quê? Falta de recursos, era pouco contato com a metrópole. E também tem a questão dos índios, né? Os índios também atacaram muitas regiões que estavam as capitanias hereditárias. Eles não aceitavam, né, esse domínio. Aí ocorreu, depois das capitanias hereditárias, a formação do governo geral, né, a administração. Ocorreu após o fracasso das capitanias. Aí no mundo, né, fora aqui no Brasil, estava ocorrendo o bloqueio continental de Napoleão. E a corte portuguesa, ela se sentiu obrigada a vir. Os ingleses ajudaram, só que ajudaram na parte já pensando financeira, né? O que ele ia ganhar com tudo isso. Ocorreu também, depois de tudo isso, né? Ocorre a descoberta do ouro em Minas Gerais e tal. Aí também começa o surgimento de rebeliões, o povo começa a se revoltar com os altos impostos. Ocorre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Guerra dos Emboabas. E depois de tudo isso em si, aí não ocorreu o bloqueio continental. Aí nisso, Dom João VI e sua família, a corte portuguesa, teve que vir para o Brasil, né? Ocorre a chegada dos portugueses. Ocorre também a Revolução Pernambucana, que foi o quê? Um dos seus motivos. Eles não aceitavam que a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Ocorreu também o alto imposto, porque eles tinham que bancar o luxo da corte, já que estava no Rio. Aí nisso, quando estava o Dom João VI, sua corte aqui, ocorre o período joanino, né? O Rio de Janeiro, ele teve ocorreu vários desenvolvimentos no Rio, né? Ocorreu o Banco Brasil, a primeira biblioteca. Aí nisso, para terminar esse período do período colonial, a pré-colônia, o período colonial, para dar fim em tudo isso, ocorre a ida de Dom João VI para Portugal. Ele é obrigado a voltar para lá, só que ele deixa o seu filho Pedro I como regente.
Em capítulos futuros, a gente vai falar sobre um período entre 1821 a 1822, que foi o quê? Foi quando Dom Pedro I ocupou o cargo principal como regente do Brasil. Foi um momento em que o Brasil ele passou por várias reformas, transformações. Ocorreu a formação do Partido Brasileiro, com o objetivo de mobilizar forças para preservar seus interesses de ordem econômica. E com isso também ocorreu o dia do Fico, e lá na frente vai ocorrer a independência do Brasil. No início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, foi marcado pelo opção A, envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. B, o plantio e exploração do pau-brasil, associado ao tráfico africano. C, o deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. D, fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas, plantação da lavoura canavieira, apoiada em capitanias holandesas. Nos primeiros 30 anos da colonização, observamos que os portugueses limitaram-se a enviar expedições de reconhecimento e proteção ao litoral brasileiro. Sobre o ponto de vista econômico, a extração do pau-brasil, realizada através da mão de obra voluntária dos índios, que recebia pequenas mercadorias pelo serviço prestado, o escambo. Assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. A. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. B. O trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequese dos índios tinha o objetivo de impedir a escravidão do gentil. A ocupação temporária europeia, por meio de feitorias, deu-se à existência de organizações sociais produtora de excedentes negociáveis. D. A cordialidade dos indígenas constatava com a hostilidade europeia dos portugueses, cujo mentalista conduzia sempre à prática da violência. A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa, voltada prioritariamente para o Oriente, o que explica as características dos primeiros anos da colonização brasileira, entre as quais se inclui a. Caráter militar da ocupação visando a defesa das rotas atlânticas. B. Escambo com os indígenas, garantindo um baixo custo de exploração, C. Abertura das atividades extrativas da colônia a comerciantes das outras potências europeias. D. Migração imediata de expressivos contingentes de europeus e africanos para a ocupação do território. O escambo realizado com os índios exemplificava a falta de interesse dos portugueses em investirem grandes capitais na exploração do espaço colonial brasileiro, mas interessado em consolidar laços econômicos com o mundo oriental. Portugal limitou-se à exploração, à extensão quantitativa de pau-brasil, que poderia ser empregado
na indústria têxtil, na fabricação de embarcações e na construção de residências e imóveis.